Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Graças a Deus que nos concede mais esta oportunidade. Meus queridos, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você, de compartilhar sobre a tentação de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estar conversando sobre as 3 armas que Jesus usou para vencer a tentação. As 3 armas que Jesus usou para sair vencedor contra o diabo naquela tentação. Registrada em Mateus, capítulo de número 4, registrada em Marcos, capítulo 1 e registrado em Mateus, capítulo de número 4. Você sabe quais foram as 3 armas que Jesus usou para vencer a tentação? Fica conosco até o final deste vídeo que você vai aprender, que você vai descobrir quais foram as 3 armas que Jesus usou para vencer a tentação. Se você não me conhece, eu sou o presbítero Roberto Camilo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já quero te convidar, se inscreva no nosso canal, compartilha, curta nossos vídeos, comente, nós lemos todos os comentários, né? Não esqueça de ativar as notificações, né? Para você receber de primeira mão quando nós postamos os vídeos, né? Você será notificado, tá bem, querido? Vamos lá? Quais foram as 3 armas que Jesus usou para vencer a tentação? O texto que nós vamos usar como base, queridos, embora Lucas registra, Marcos registra, nós vamos usar Mateus como base para a nossa palavra nessa oportunidade. Mateus capítulo de número 4, o verso 1 diz assim: Jesus foi, então, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui, queridos, implicitamente eu encontro a primeira arma que Jesus usou para vencer o diabo. E a primeira arma é a oração. Você deve estar perguntando, mas irmão Roberto, você leu esse versículo e a gente não encontra aí a palavra oração. Queridos, no decorrer da história, no decorrer da obra de Jesus, do ministério de Jesus, nós vimos claramente que Jesus era um homem de oração. Que Jesus estava constantemente em oração. A Bíblia registra vários episódios em que o Senhor Jesus ele se retira para lugares solitários, para lugares desérticos, para lugares onde ele pudesse ficar sozinho em oração. E uma passagem interessante, meus amados, que nós podemos ratificar que a primeira arma que Jesus usa para sair vencedor daquela tentação, nós podemos ver em Marcos, capítulo de número 9, do verso 14 ao verso 29. O que essa passagem nos diz? Que certo homem tinha um filho, tinha um jovem, né? O seu filho era jovem, um moço, onde ele era possuído por um espírito maligno. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que esse espírito maligno pegava este jovem, a hora lançava no fogo, a hora lançava em outros lugares, na água, enfim, jogava o moço. Era uma vida tão desgraçada que este moço tinha, era uma vida tão triste que esse pai passava, uma tribulação tremenda, terrível. E o que a Bíblia diz para nós, amados, nos informa, é que os discípulos do Senhor Jesus, eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles não conseguiram libertar aquele moço, aquele jovem. E a Bíblia vai dizer que o pai desesperado, ele leva o seu filho até Jesus e Jesus expulsa o espírito maligno. Aí você deve estar me perguntando, o que isso tem a ver com a tentação de Jesus? Já vou te explicar, querido. A resposta que Jesus dá para os seus discípulos, queridos, nos deixa claro que ele venceu a tentação
Ele venceu a investida do diabo por causa da primeira arma chamada oração. Porque Jesus diz para os seus discípulos que certa casta de demônios, certo espírito maligno, ele só pode ser expelido, ele só pode ser expulso com oração e jejum. Então, meus amados, Jesus estava sendo tentado, não era por um simples demônio, não era por um simples espírito maligno, não, meus amados. Ele estava sendo tentado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. E se Jesus falou que só pode ser vencedor sobre o espírito maligno, só pode ter autoridade sobre um espírito maligno, certos espíritos malignos, somente se estivermos em oração e jejum. Olha que interessante. Jesus a frase que Jesus fala não é jejum e oração. Jesus fala oração e jejum. Então, oração vem em primeiro, na sequência vem jejum. E aqui nós lemos o verso de número 2 de Mateus, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, no verso primeiro, nós encontramos a primeira arma que Jesus usou para vencer a tentação. Esta arma está implícita, chamada oração. E no ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus munido, Jesus usando esta arma poderosa chamada oração. E o exemplo claro de que Jesus estava em oração é o que nós encontramos em Marcos, capítulo de número 9, do verso 14 ao verso 29. Onde o próprio Jesus diz que certos espíritos malignos só podem ser expelidos com oração e com jejum. A segunda arma que Jesus usou para vencer a tentação chama-se jejum. E é interessante, meus amados, nós abrimos um parênteses, que a Bíblia menciona 3 homens que jejuaram 40 dias. Dentre tantos personagens bíblicos, dentre tantos personagens que eram verdadeiros servos de Deus, mas a Bíblia a Bíblia dá ênfase a 3 homens que jejuaram 40 dias. Moisés, Elias e Jesus. Esses 3 homens jejuaram 40 dias. E eu quero te informar, meu amado, que o jejum de Jesus foi o mais importante. O jejum mais importante da história foi o jejum de Jesus. Nesta narrativa de Mateus, capítulo de número 4. Sabe por quê, meu amado? Porque neste episódio, neste acontecimento, estava em risco a salvação da humanidade. Eu entendo, meus amados, e a Bíblia nos dá respaldo que em 2 episódios a nossa salvação estava em risco. Por 2 momentos na história, a nossa salvação estava em risco. Dependeu de Jesus, dependeu das atitudes de Jesus, do que Jesus fez. O primeiro episódio, nós estamos fazendo menção nesta oportunidade, que é a sua tentação. Porque se Jesus não tivesse vencido a tentação, queridos, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos servos de Deus, nós seríamos um derrotado, não haveria esperança para a humanidade, não haveria salvação para a humanidade. Mas graças a Deus que Cristo venceu a tentação, glória a Deus. O segundo episódio, queridos, em que a nossa salvação esteve em risco, foi lá no jardim chamado Getsemane. Naquela ocasião, onde o evangelista vai dizer que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, aonde Jesus, naquela angústia, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz: não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. E Jesus, mais uma vez, foi vencedor, e dali ele foi até a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a primeira arma que Jesus usou para vencer a tentação foi a oração. Aleluia. E a segunda arma que Jesus usou para vencer a tentação foi
o jejum. Porque se a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e ele não tivesse orado, ele estaria apenas passando fome. Porque oração sem jejum é passar fome. Oração e jejum, duas armas poderosas que o nosso Senhor usou para vencer o diabo. A oração, a comunhão com Deus e o jejum, que faz com que nós mortificamos a nossa carne, onde nós alimentamos o nosso espírito. O jejum é como um capacete que blinda a nossa mente contra as setas do nosso adversário. Jejum e oração, duas armas poderosas que o nosso Senhor deixou de exemplo para que nós venhamos a vencer as tentações. Nós precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre com oração e jejum. Meus amados, a terceira arma que Jesus usa para vencer a tentação é a palavra de Deus. A terceira arma que Jesus usou para vencer a tentação foi a palavra de Deus. Nós vamos ver, meus queridos, claramente que o diabo faz as propostas para o Senhor Jesus. O diabo propõe para Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, depois de jejuar, ele teve fome. E Lucas, ele é mais específico, mais detalhista. Ele diz que Jesus estava com muita fome, estava faminto. No nosso linguajar, no nosso popular, Jesus estava esfomeado. E o adversário, meus amados, e o diabo, ele é tão covarde que ele chegou para tentar Jesus no momento que Jesus estava frágil, debilitado, no sentido humano. Aleluia. Ele chegou no momento em que Jesus estava com muita fome. Por isso que a primeira proposta que ele faz para o Senhor é: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha, queridos, a proposta do diabo. Mas Jesus o vence porque Jesus tinha a palavra de Deus. Jesus conhecia a lei, Jesus conhecia a Torá, conhecia os livros de Moisés, pois ele próprio é a palavra de Deus. E ele diz para o diabo: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor teu Deus. E essas palavras que Jesus usou, meus amados, encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 8 e verso de número 3. Nós vamos ver, queridos, que Jesus usa esse texto de Moisés, de Deuteronômio, capítulo 8, do verso de número 3, e ali o diabo já começa a perder a luta, já começa a perder a batalha, já começa a sair um perdedor. Jesus já começa vencendo, meus amados, aquela disputa, porque ele tinha a munição, ele tinha a arma que era a palavra de Deus. E o diabo mais uma vez investe contra o nosso Senhor Jesus Cristo, usando os Salmos de número 91, verso 11 e o verso de número 12, dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha a ousadia do nosso adversário. O nosso adversário também conhece a palavra de Deus. O nosso adversário também conhece muito bem a palavra de Deus. E ele fala, ele cita o texto, ele cita o Salmo de número 91, o verso 11 e o verso 12 corretamente. Ele citou os Salmos corretamente. Salmos de número 91, verso 11 e o verso 12 está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teus pés em alguma pedra. Está correto. Qual é o problema? Ele aplica erradamente o texto. Ele aplica este salmo erradamente. Ele aplica este salmo distorcidamente, tentando influenciar Jesus para que Jesus viesse tentar a Deus. Ele queria que Jesus se manifestasse ao mundo de forma espetacular. Aleluia. Mas Jesus corrige o texto. Jesus corrige a aplicação do diabo e Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus.
Aleluia. Jesus venceu, queridos, porque ele usou a terceira arma poderosa para vencer a tentação, para vencer o diabo. Jesus usou a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, meus amados. Nós aprendemos com o nosso Mestre, nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós vencermos as investidas do nosso adversário, para nós vencermos as tentações do dia a dia, as tentações que vêm sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 15, está registrado que o nosso Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Se Jesus foi tentado, meus amados, em todas as áreas, se Jesus foi tentado como homem, imagina nós, queridos. Com certeza nós somos tentados, nós somos afrontados pelo nosso adversário e o nosso Senhor deixou o exemplo para que nós venhamos a ser vencedor, para nós sairmos vencedor contra as tentações, nós precisamos das três armas que Jesus usou. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Jesus venceu porque ele usou a palavra de Deus, ele usou o jejum, e ele usou a oração. Jesus venceu porque ele orou, ele jejuou e ele tinha a palavra de Deus. Eu e você, queridos, só podemos vencer se nós vivermos em oração, jejum e palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. Se você gostou, compartilhe os nossos vídeos, curta, comente, compartilhe com alguém, tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente. Que Deus possa abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Que Deus te abençoe. E até uma próxima oportunidade, querendo Deus.